Sejam muito bem-vindos ao Vodcast, inglês e espanhol na real. Esse é o espaço para quem quer evoluir de verdade, sem aquele monte de promessa milagrosa que tem muito por aí. Então, se você quer resultado e clareza, principalmente um processo de aprendizagem que funciona e se encaixa na sua vida, esse é o teu espaço. Eu sou o Lisandro, seu host, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma honra, na verdade, um cidadão do mundo, uma pessoa que eu admiro profundamente, um amigo de longa data. E eu te admiro, na verdade, não só pela trajetória profissional que você construiu, mas principalmente pela forma com que você lida com os desafios que a vida te apresenta. Carlos Sansevero, prazer te receber aqui, meu cara. Obrigado, Lisandro. Obrigado pela introdução. Imagina. Obrigado pela recepção. É isso, de longa data, né? Desde quando a gente começou a ter uma interação em 2006, quando eu Seis. comecei, Exatamente. quando nós trabalhávamos juntos. E, e desde então, enfim, a vida foi trazendo desafios, Sim, a vida foi trazendo oportunidades, um pouco focado no que a gente vai falar hoje, né? sem dúvida. De idiomas, aprendizados, continuo aprendendo, não sei nem um pouco do que eu deveria saber, Que bom. mas É, estou indo, estamos evoluindo. Obrigado pelo convite, imagina. prazerzaço estar aqui com você. Obrigado também por ter reservado um tempinho aí nas tuas férias barra retorno ao trabalho para dedicar a essa gravação aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem está assistindo a gente aqui. E, cara, a gente tem um negócio aqui que a gente já põe a pessoa na fogueira logo de cara para já engajar Vamos lá, quem está ouvindo, entendeu? vamos lá. Dá tempo de desistir? Não, não, né? Então Não dá vamos lá. mais para Então vamos lá. desistir, não. Mas antes da gente chegar nesse ponto, se apresenta pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Cara, Quem é o obrigado. Carlão? Vamos lá. Bom, sou de Guaratinguetá, interior de São Paulo. É, mudei para São Paulo com família, sou pai do Lucas, marido da Bianca desde bastante tempo, engenheiro químico de formação, engenheiro de segurança, depois disso algumas outras especializações em MBA e tudo mais. Trabalhamos juntos, Sim, é, curto tempo, na um verdade, uns curto, 3 ou 4 anos. provavelmente foi quando você foi para o Canadá, Sim, 2009, 2008 2008, foi pro foi Canadá. quando eu fui também a primeira vez para os Estados Unidos. E aí que tem uma história interessante. E aí, enfim, trabalhei algum tempo na BASF, Sim, como na área de engenharia de segurança do trabalho. Enfim, aí em 2018 eu fui expatriado pela BASF, fui morar então na Alemanha. Expatriado pela Alemanha, fiquei 3 anos e pouquinho como expatriado na BASF Alemanha. E aí surgiu uma oportunidade, fui para uma outra empresa, saí de uma indústria química, fui para uma indústria de chocolate, Ferrero Rocher. E que aí, beleza, hein? que beleza. Eu costumo dizer que eu saí de uma coisa que as pessoas normalmente não consomem para uma coisa que as pessoas consomem Bastante. bastante. E, e aí, então, há pouco tempo agora, resolvi mudar de novo. Agora estou na indústria do café. Então, numa empresa multinacional, chama JDE Peets, que é dona de algumas marcas aqui no Brasil, marcas conhecidas no Brasil. E tô na Holanda. Então, uma Que trajetória aí jornada. mudando de países germânico para francofônico. Saí da Alemanha, fui para Luxemburgo, de Luxemburgo para Holanda. Então, E agora de férias do Brasil. e agora de férias? Agora de férias no Brasil, voltando a trabalho hoje. Exatamente hoje. Muito Hoje estou bom. viajando a trabalho novamente. Cara, você construiu uma carreira sólida, internacional, na área da saúde, segurança e meio ambiente, e hoje atua numa baita empresa multinacional. Mas o que a gente vai explorar aqui vai muito além da posição que se ocupa na empresa, né? É muito mais relacionado à construção de confiança, e como você lida com esses desafios barra perrengues que a vida nos apresenta
nesse contexto aqui, mais focados no contexto dos idiomas mesmo, né? Então, assim, a gente está falando, o nosso papo aqui está direcionado mais a inglês e espanhol, mas, cara, você também fala alemão hoje em dia. E, e acho que essa é uma primeira. Eu separei o nosso papo aqui em 3 blocos, e esse é o primeiro que eu acho que é emblemático, assim. Uhum. Eu já sei dessa história, mas eu acho ela muito interessante. Você foi expatriado. Que ano que foi isso? 2018. 2018 você foi Final expatriado de 2018. para trabalhar numa empresa. Você já trabalhava numa empresa alemã, que é a base. Você foi para a Alemanha sem falar alemão. Conta pra gente, como é que foi essa parada, cara? Então, depende do ponto de vista que você vai olhar. Exato. Assim, eu fiz, eu fui para uma empresa, eu trabalhei a vida inteira numa empresa alemã, né? Eu tinha trabalhado, estava trabalhando a vida inteira numa empresa alemã. E eu fui convidado para trabalhar na matriz na Alemanha, né? E nada mais justo do que você aprender o alemão. E esse foi um dos motivos pelo qual, além da evolução profissional, pelo qual eu quis ir para essa experiência. Para mim, para meu filho, para minha esposa, né? E chegando na Alemanha, a BASF me pediu uma um teste de qualificação para ver meu nível de alemão. Mas antes de chegar lá na Alemanha, no processo de expatriação, como que foi? Esse negócio caiu no seu colo? Você já estava vislumbrando isso? Como que foi o pré-expatriação? Na verdade, eu fui sondado pela BASF em 2000. Bom, voltando um pouquinho lá atrás, quando nós trabalhávamos juntos, né? Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de especialização técnica e já emendei com um curso de idiomas em Berkeley, na Eu lembro. Califórnia. Foi bem na época que eu viajei Foi também, né? A bem gente na trocava época que muita figurinha você naquela época. viajou, exato. E aí eu fui, porque eu sempre vinha fazendo idioma. Na verdade, eu faço inglês, ou eu fazia inglês desde os meus 9 anos de idade. E só que eu nunca fiz o inglês de maneira consistente. Eu fazia 6 meses, fazia um ano, O parava famoso ande 3 meses, para, né? sabe, voo de galinha, né? Sim. E aí começava a fazer. Então, assim, se você olhar, minha primeira data de curso de idiomas foi quando eu tinha 9 anos de idade. E a minha irmã, por exemplo, ela entrou num curso de idiomas depois de mim e ela terminou num desses cursos regulares de idioma, ela terminou todos os livros, porque ela foi consistente, Uhum. né? Ela é um pouco mais nerd do que eu. E ela terminou o curso por completo. E eu sempre fui esse voo de galinha. Começava, fazia um ano, parava 6 meses, voltava, tal, tal, tal. Quando eu entrei na universidade, eu comecei isso veio mais à tona, essa necessidade do idioma, né? Eu me Uhum. lembro que eu fazia processos seletivos na época, e o meu inglês estava ali arrastado, e eu concorria com pessoas que, por razões da universidade ter entrado em greve, a pessoa foi para os Estados Unidos e fez um curso de inglês durante 6 meses. Aí voltou, estudou mais um ano na universidade, entrou em greve, foi para a Espanha, fez. Então, eu comecei a perceber que o meu nível de concorrência ficou muito grande nesse sentido. E aí, Sim. quando eu entrei no mercado de trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi investir nisso e fui para... Em 2008, eu fui para os Estados Unidos, né? Fiz um curso de idiomas. Quando eu voltei, aí voltando na sua pergunta, quando eu voltei, o meu chefe à época me chamou, conversou comigo em inglês, você o conhece, e terminou a conversa que nós tivemos ali na fábrica em São Bernardo. Ele virou para mim e falou assim: você está indo, eu estou te mandando para Alemanha expatriado, mês que vem. Foi logo depois que você voltou essa conversa? Foi assim, eu voltei em Olha só. agosto, ele me chamou começo de setembro e falou: olha, eu quero te mandar até o final do mês expatriado, eu só preciso ver se você quer e como é que vai funcionar. Eu tomei um susto, mas falei: eu quero. Essa conversa não chegaria até você se já não tivesse sido planejada pela empresa antes, provavelmente. Eu tenho que reconhecer aqui, Lisandro, que a empresa pagou meu curso de inglês. Sim, Então, muito provavelmente, isso estava, de já certa estava maneira, alinhada. eu imagino que Uhum. estava, de certa maneira, conectado. E aí, por circunstâncias da época da crise, da bolha, 2008, 2009, aí vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, acabou que o negócio foi sendo protelado, e eu acabei indo fazer um project assignment lá, de 3 meses. Fiquei então em 2009, lembra? Estava falando de agosto de 2018. Eu fui no meio de 2009 por conta de toda a crise que houve nessa época. E fiquei lá
3 meses, voltei. Então essa foi a primeira vez que eu tive uma experiência internacional. Quando eu voltei, o meu chefe na Alemanha me chamou, depois de 1 ano e meio, eu assumi uma responsabilidade regional no Brasil. Você já tinha uma posição Eu tinha uma posição de local, de vamos dizer reporte assim. global, né? Ainda não, eu Ah, fui tá. para lá para ser desenvolvido nesse sentido, aí voltei, quando eu voltei eu assumi uma posição regional. Quando eu assumi a posição regional, eu passei a ter uma linha tracejada de reporte com esse cara global. E depois de 1 ano e meio, ele me chamou para ir para lá. Uhum. Para ser expatriado, e eu não aceitei, porque era uma coisa muito, era uma posição muito especialista, muito daquilo que eu fazia à época na BASF. Então eu acabei não aceitando e não fui. Aí beleza, ok, o assunto continuou, mudou o chefe, o outro chefe me chamou de novo, e de novo eu não aceitei. E aí dessa vez eu não aceitei por uma questão, era a mesma posição, mas eu não aceitei porque eu não queria ir tanto para essa linha especialista. Mais técnica, talvez. Não era nem esse o grande problema. O grande problema é que era muito específico da BASF naquela época, né? Entendi. Então era a minha empregabilidade, quando eu voltasse para o Brasil, eu não sei se Poderia seria estar tão grande, comprometida. entendeu? Uhum. Apesar de toda a experiência internacional. Foi quando um colega, daí eu fui transferido para Guaratinguetá, e foi quando um colega me chamou. Eu era responsável por saúde, segurança e meio ambiente em Guaratinguetá e Jacareí. E um colega, Eric, da planta de Jacareí, falou: olha, tem uma vaga, o meu par na Alemanha perguntou se eu conheço alguém que quero pôr seu nome. Posso? Eu falei: pode, mas para fazer o quê? Não, gerente de segurança e meio ambiente, né? Contexto de gestão mesmo, né? Contexto de gestão lá na Europa. Daí eu falei: pá, tá bom, põe. Enfim, e achei que nada ia dar certo, e o negócio evoluiu e deu certo. Então, e a história é muito interessante, porque assim, isso eu tô falando de abril de 2018, coincidiu 2008, né? 2018 já. 18? Já, Ah, tá. então, de 2009, quando eu fui no Project Assignment, até 2018, a gente ficou nesse Ah, ficou nesse namoro. namoro. Vai, não vai, não Tá. quero ir, não é legal, não acho que não vai agregar, tal, tal. Então, na primeira oportunidade, meio que caiu no seu colo, se a gente puder rotular assim. E aí Sim, ficou ficou, exato. nesse namoro um tempinho, então. E aí, em 2018, eu tava na Alemanha coincidentemente, a coisa rolou e ele falou: olha, marca uma entrevista, vem aqui falar comigo. E a gente tava lá na Matriz, fui falar com ele, fiz uma entrevista, ele mandou uma mensagem pro meu chefe à época, falou: olha, eu quero ficar com ele, porque eu acho que o que ele tem de expertise vai me ajudar. Bom, enfim, assunto resolvido. Eu tô falando de abril de 2018. Em agosto de 2018 eu recebo a confirmação. Em outubro de 2018 eu faço todo o handover ali com o cara que ia me substituir. Em novembro de 2018 eu tô na Alemanha. Você tá na Alemanha. Eu, sozinho. Só pra você ter uma história interessante dessa velocidade, é que a gente tinha acabado de comprar um apartamento, a minha esposa sequer pisou no apartamento. Nossa Senhora. E aí nós fomos, e a família foi depois em janeiro de 2019. Então foi aí que começou todo esse processo internacional. Entendi. E aí, lá em novembro, que aconteceu esse contexto da prova que a gente Isso, fez um exatamente. fast forward aqui e Exato, agora estamos exato. na prova de novo. E aí, nesse processo de ir para a Alemanha, e aqui fica uma dica, eu trabalhei 16 anos, se eu tirar os 3 que eu morei na Alemanha, eu trabalhei 13 anos numa empresa alemã, e hoje eu me arrependo um pouco disso, porque eu deveria ter começado a estudar alemão tão logo eu tivesse começado e vislumbrando ali uma carreira na empresa, deveria ter feito, e eu não fiz. E quando eu chego na Alemanha, o pessoal de RH me pede para fazer uma prova de alemão. Essa história é muito boa. E aí eu respondo que não tinha necessidade de fazer uma prova de alemão, porque eu não sabia falar alemão. Não sabia. Eu nunca tinha me interessado, isso é muito interessante, eu nunca tinha me interessado por estudar alemão. Essa é uma coisa que, se eu pudesse voltar atrás hoje, eu faria diferente, né? Fica a dica. E aí eu não fiz. E aí eles falaram: não, você precisa fazer uma prova, porque com base na sua prova a gente vai determinar o seu nível, com base no seu nível a gente vai determinar o seu professor. Eu falei: não preciso, eu não sei uma palavra em alemão. Não, você precisa fazer. Lá na Alemanha, o alemão ele é muito protocolar nesse sentido, né? Eu falei: então tá bom, vamos fazer a prova.
E aí vem a parte engraçada dessa história, né? Porque Muito assim, bom. eu tirei, por incrível que pareça, eu tirei 100% na prova. Gabaritou a Eu prova. gabaritei a prova, tirei 100% na prova. O que ninguém sabe é que das 40 perguntas, eu só tinha respondido uma, e E a essa você única que eu acertou. respondi eu acertei. Então você tirou 100% do que você fez. Exatamente. Todas as outras 39 eu deixei em branco. E, e a resposta era uma coisa muito simples, que era uma pergunta que você tinha que responder obrigado em alemão, que é danke, que foi a única pergunta que eu respondi e a única que eu acertei. Então, ao mesmo tempo, eu tirei 100%, mas eu comecei no nível mais baixo possível, eu costumo dizer ridículo 2, no curso de alemão. Então, essa foi uma... Cara, isso é muito. A gente começa a entrar naquela questão agora da sua proatividade para alguns desafios. Por que você escolheu responder só aquela e não, eventualmente, quando a gente faz no vestibular ali, ou na simulação do vestibular, quando, putz, não sei, vou assinalar qualquer uma aqui, vai que eu acerto. O que passou pela tua cabeça para tomar essa decisão de responder só aquela? Porque era a única que eu sabia. As outras eu não fazia a menor ideia. Então, assim, no contexto estatístico, eu ia acertar uma delas ali. Uhum. Mas que não ia me agregar em nada no aprendizado do novo idioma. Então, eu estaria sendo... E também na mensagem que você ia passar com base naquele resultado, E, na né? verdade, assim, vai que eu dou um azar danado e acerto 75% da prova. O cara me Lascou. coloca no B1, o que ia, né? Então, Sim. eu fui sincero com o Na processo. prática, aquele negócio, você quer enganar quem, né? Eu não precisava ali naquele momento, porque o negócio era para mim, o retorno era para mim, Claro. né? E se eu acertasse, o que eu te falei, se eu desse estatisticamente, se eu jogasse todo na letra A, eu acertaria, sei lá, 20%, 25% da prova. Talvez. Eles me colocariam ali no A2, né? Porque lá tem essas, acho que aqui tem mais ou menos essa, Sim, o marco comum europeu, né? ele vale para todas É. as línguas, né? Então ele me colocaria no A2 e eu só sabia falar Danke. Então, assim, ia ser uma perda de tempo para todo Claro. mundo financeiramente, até porque tem um budget para isso, né? Então, Sem assim, você dúvida. tem 2 anos, X mil para fazer. Uhum. Né? Então, se eu começo no B2 e começo no A2 e começo a patinar, não vale. Então, vamos começar bem no Direito, né? começo, direito, estruturar uma base de idiomas, por mais que isso demore muito mais tempo, mas a base é bem feita, né? A base é bem feita para fazer o resto. Então foi essa a decisão, entendeu? E mesmo no contexto do alemão, mesmo no contexto do alemão, a língua, né, alemã, lá no teu ambiente de trabalho, acredito que talvez 80% do teu dia a dia ainda era em inglês e possivelmente ainda é hoje. Sim, isso é muito interessante. Eu tratava na Alemanha, eu tratava com Espanha, Turquia, França, uma planta na Alemanha e tem mais Itália. Ou seja, uma planta na Alemanha, o resto tudo. Então, toda a tratativa era em Uhum. inglês. Tá. Toda a tratativa com o meu chefe era em inglês, com os meus pares, com os colegas de trabalho, era tudo em inglês. Mas de maneira muito genuína e colaborativa, eles criaram o que eles chamam, para mim, de Deutsch Tag, que é o dia do alemão. Então, toda quinta-feira, a gente só falava alemão. Isso para que você Para pudesse que eu ter me essas. forçasse, ou pelo menos ouvindo, ou pelo menos repetindo expressões Uhum. que eles falavam na hora do almoço. Então, na quinta-feira, a partir do terceiro mês ali de Alemanha, na quinta-feira as pessoas só falavam alemão comigo. Entendi. E mesmo no contexto do inglês, você foi para lá, essa prova aconteceu lá em novembro, Uhum, início de 2019, então a gente está falando que você uhum, está ali estabelecido na Alemanha, com uhum, família, uhum. com tudo. É. Dentro do ambiente corporativo, ainda no idioma inglês, quando que virou a chave para você e você se sentiu seguro e confiante com o idioma para tocar a tua vida profissional ali? Lisandro, olha, Teve esse momento não, ou teve? teve, mas ele é um pouco imperceptível, assim. À medida que você é exposto
a necessidade e você tem um pouquinho de cara de pau, você fala, né? Uhum. O próprio alemão aconteceu isso comigo, mas com foco no inglês é isso. Eu acho que o inglês ele tem uma curva de aprendizado inicial muito lenta quando você o compara com o espanhol. Sim. Assim, a inclinação, e aí eu sou engenheiro, né? A inclinação do mesmo intervalo de tempo no inglês e no espanhol, ela é muito Bem diferente. diferente. Agora, quando você tem esse estalo, que é esse intervalo de tempo, nesse mesmo estalo, o espanhol, o seu crescimento, ele demora, essa é a minha percepção. Ele demora mais depois que você atinge. Então, assim, no primeiro momento você atinge um nível muito rápido, e depois o seu crescimento, quando você começa a aprender ali os pronomes, as conjugações, isso demora um pouquinho mais. Chega num platô No difícil, né? inglês, o platô demora mais para chegar. Aliás, o platô ele é mais no começo, mas depois que você tem esse estalo, que você ganha confiança, você evolui muito, porque você meio que por imitação, você vai ouvindo as pessoas falar e você repete. E você só está exposto, aliás, você só consegue chegar nesse momento se você estiver de fato exposto a esse tipo de coisa. Exposto. Eu tenho uma situação interessante nos Estados Unidos, quando eu fui aprender inglês, né? Eu fui para lá para aprender inglês, eu fui fazer um curso intensivo de 5 semanas em Berkeley, que na segunda semana, no final da segunda semana, o meu professor falou assim, o seu inglês hoje é pior do dia que você chegou aqui e fez a prova. Aí eu falei pra ele, então vamos combinar, devolve meu dinheiro, que não é essa a ideia, Justo, né? né? E ele falou, não, porque você está tentando falar e fazer as coisas de maneira gramatical, Tá. entendeu? Quando você chegou aqui, você talvez não soubesse tanta gramática e você falava. E dava um jeito. E você se comunicava. Agora, como você sabe, se você ficou 2 semanas imerso em gramática e exposições à língua, você está querendo falar de maneira correta, o que é certo. Só que isso trava em algum Você tá te momento a travando a comunicação. comunicação. Uhum. Então, assim, você tem que achar o equilíbrio da comunicação, Tá. né? Você tem que achar esse equilíbrio, porque a gramática, e aí quem me disse isso depois de muito tempo, foi o meu professor de alemão. A gramática vem para organizar a língua. A língua veio antes, Sim. né? Então, assim, as pessoas aprenderam a falar e depois alguém falou, opa, vamos colocar isso numa regra, Sim. né? Você, especialista em idiomas, pode falar isso muito melhor do que eu. Sem dúvida. Então, assim, fala porque aí acho que vem o estalo, entendeu? Exato. Porque se você ficar tentando falar, é legal você, eu não tô dizendo que você tem que ficar falando errado, não é isso. Mas tenta. É um pouco da cara de pau que você falou no começo, né? A minha esposa, por exemplo, ela fala alemão muito melhor que eu. Só que na mesma proporção que ela fala muito melhor que eu, ela é muito mais tímida do que eu. Provavelmente o nível de criticidade que ela coloca pra Ela, ela te- mesma é muito maior. ela se bloqueia ao falar, ela tem vergonha, ela é tímida, assim, é um pouco da personalidade dela, mas ela tem vergonha de falar, ela fica tentando falar a palavra certa. Eu devo falar, Elisandro, palavras, até hoje em inglês, menos em inglês, mas em alemão, por exemplo, eu falo palavras que não deve ter, eu falo frases que não deve ter verbo. Mas as pessoas Mas você passa a entendem. mensagem. As pessoas entendem, entendeu? Uhum. Então, é o que deve ter acontecido em 2008, quando eu fiz lá a imersão em inglês. Sim. Em algum momento eu comecei a querer botar o verbo na frase, né? E não saía, Sim. entendeu? Então, eu acho que esse estalo, para mim, aconteceu quando eu estava na Alemanha, cara, 6 meses, 8 meses ali, Depois que você tava lá. depois que eu estava lá imerso mesmo no Entendi. processo, entendeu? Mas, cara, certamente em algum momento, que no início do nosso papo aqui eu falei sobre a confiança e a forma como que você lida com os desafios e perrengues e tudo mais. Você falou um pouquinho disso, eu queria aprofundar, de criar oportunidades para se expor e tudo mais. O que a gente percebe hoje muito do público que assiste a gente aqui é, é aquela trava, aquela timidez. Pô, eu vou participar de uma reunião com 5 pessoas. Tá todo mundo falando inglês, mas como eu não tenho certeza do que eu quero falar, então eu nem vou falar. Eu vou ficar aqui na minha. E aí não se dá a oportunidade de expor e de, mesmo falando errado, mesmo faltando um verbo, eventualmente, você está se expondo no contexto profissional, você está tentando, pelo menos.
Você teve essa fase de insegurança? Você também passou por isso? É Passei, normal é esse normal. negócio ou uma pessoa abençoada como você, Não, no eu, sentido de, não, eu vou e tá tudo bem e dane-se? Como é que é esse processo de insegurança e como eu que se acho que constrói isso? eu acho que isso acontece muito quando o interlocutor fala muito melhor que você. Então, aquele que está na reunião, o seu chefe, ele fala muito melhor que você. Você fala que isso inibe. Isso no primeiro momento inibe Entendi. você, porque ele é seu chefe, eu consigo entender isso, né? Isso de fato acontece. Agora, eu acho que a gente, como brasileiro, Lisandro, a gente tem uma síndrome de vira-lata. A gente Boa. acha que a gente é inferior a, a, a qualquer outra cultura. Eu Isso é acho, muito comum, na real, né? eu acho que a gente pode ser, sim, em alguns tópicos, mas eu também acho que a gente é muito melhor em outros tópicos. Uhum. Quando você vai expatriado, você sai do Brasil e vai para a Europa, você vai com essa síndrome de vira-lata de achando que o que a gente faz deve ser inferior ao que eles fazem lá. E você chega com isso lá. Então você senta numa mesa de reunião, você, brasileiro, sul-americano ou de país subdesenvolvido, e na mesa você tem pessoas que falam inglês, que aprendem inglês na escola, não como a gente aprende, que tem um inglês muito bom, pessoas com níveis superiores ao seu na escala hierárquica, você tende a travar. Mas a Uhum. partir do momento que você começa a perceber que tecnicamente e profissionalmente você está no mesmo nível que aquela mesa, com aquela reunião, você vai ganhando confiança, entendeu? É que não é na primeira reunião que isso acontece, né? Você tem que ir quebrando o gelo, e acho que isso tudo também depende de quanto o lado de lá está aberto para ouvir você falar errado, Uhum. né? Eu tenho um colega, você também o conhece, eu tenho um colega que a gente brincava na BASF que ele tinha dois idiomas próprios, tanto para o inglês quanto para o espanhol. Sim. E tecnicamente ele é fantástico. E na BASF todo mundo tecnicamente o respeitava. Uhum. E ele não estava nem aí com essa maneira dele de falar os dois idiomas. Ele se comunicava e ele falava e tecnicamente ele entregava muito bem, continua entregando muito bem aquilo que ele se propõe a fazer. Então eu acho que a gente tende a ter essa síndrome de vira-lata, tem essa trava, Uhum. mas eu acho que pouco a pouco, à medida que o lado de lá vai te dando oportunidade, vai te. Eu acho que é muito mais difícil se você for para pra um país que fala o inglês. Tipo, os Estados Unidos ou Estados Unidos e Inglaterra, por Inglaterra. exemplo. Eu acho que aí eu nunca tive essa experiência, mas eu acho que deve ser mais difícil. Sim. Quando você vai para um país que a língua materna não é o inglês, O inglês ainda, assim como a sua, é o segundo é o idioma. segundo idioma por melhor que eles falem, Uhum. né? É mais fácil de você quebrar, eu acho. Sim, sim. Eu tendo a dizer que se você for para um país que fale o inglês nativamente, talvez isso pode ser um pouquinho mais longo, esse gelo aí. Eu Entendi. imagino, isso é uma suposição. E eu acredito também que essa construção de confiança que você foi tendo, talvez nos primeiros momentos ali, até o ponto que você chegou hoje, porque hoje em dia você já é um profissional internacional, se a gente puder rotular assim, né? Você foi expatriado, mas aí de lá você foi para uma outra oportunidade, agora está em um outro contexto. É, como que você percebe agora se é possível trazer essa consciência para o processo, né? Desta evolução de confiança, porque tecnicamente é o que você falou, né? Tecnicamente você já entrega muito bem o resultado. E eu percebia isso lá na base, lá quando a gente trabalhava junto, a gente não trabalhava direto, mas eu ouvia muitos comentários sobre o seu trabalho e, assim, todos eles fora de série. Eu falava, caramba, e aí eu já te falei isso, em algumas situações eu me espelhava muito em você, porque pela sua forma de reagir aos desafios, que é o que eu coloquei aqui para a gente abrir esse bate-papo. Como que você foi respondendo a esses desafios no contexto de idiomas para chegar onde você chegou? Então, de 2019, ali quando você foi expatriado, passando Uhum. por esse monte de perrengue,
E hoje, depois de 2019 para cá, são 6 anos, 6 anos e pouquinho, tendo construído tudo isso aqui, o que você acha que foi importante na construção de confiança do inglês ou do espanhol ou do alemão para você ter chegado aonde você chegou? Eu acho que eu acho que você, quando você é exposto, você tem que fazer, você tem que responder, você tem que reagir. E eu acho que isso retroalimenta a sua confiança, né? Sim. Se você pegar alguns exemplos de pessoas que vão para os Estados Unidos sem falar qualquer idioma, ou para qualquer país sem falar o idioma, uma questão pessoal de ter que trabalhar e as pessoas aprendem, eu acho que ativa o seu sistema de defesa que retroalimenta a sua impulsão na necessidade. Mas esse sistema de defesa te diz o seguinte, ou corre ou enfrenta. Ou enfrenta. Ainda assim é uma, entre aspas, uma decisão. E aí eu acho que é um pouco da personalidade, né? Eu acho que é um pouco da personalidade. É o que eu te falei, a minha esposa fala inglês, alemão muito melhor que eu, mas fala muito menos do que eu. E acho que é Sim. um pouco da Se personalidade de expõe meter a cara, menos. né? De falar. Eu Uhum. falo, enfim. E aconteceu isso com o inglês, e acontece até hoje, Lisandro. Assim, eu tenho 6 anos, vamos dizer, né? Como você disse, de carreira internacional, quase 7. E eu devo falar expressões, eu devo falar. Você pode até trazer o exemplo do que a gente conversou semana passada, acho que vale a pena. Eu devo falar, não. Certamente eu falo palavras, expressões. O meu filho é nativo em inglês, Sim, meu filho foi alfabetizado em inglês. O meu filho me corrige a toda hora. sim, você comentou Ele me isso. corrige a toda hora. Assim, ele fala, pai, você tem muito acento, né? Sotaque. Sotaque, é. E eu falo pra ele, pô, com esse sotaque eu trouxe você onde você tá e tô te dando a oportunidade de não ter isso, né? Então eu Sim. acho que é um pouco de personalidade, eu acho que é um pouco da insatisfação positiva. Então, assim, eu preciso aprender isso um pouco mais. Como é que eu vou aprender isso um pouco mais? Então eu Uhum. colocava podcast, cara. Eu viajava a trabalho Ó a 3 horas. dica aí, ó. Eu colocava É, podcast, hein, 3 pessoal. horas e meia de carro, eu colocava podcast em inglês. Eu colocava audiobook em inglês. Sim, Se você me pedisse um resumo do audiobook, não ia dar meia página. sim. Mas eu estava ali exposto Sempre exposto. a expressões, aquela palavra que eu falava de um jeito, history, story, né? Lembra da nossa brincadeira Sim. semana passada? Então, assim, é, é um pouco né? Acho que você falou aí, é um pouco da insatisfação positiva de querer fazer, entendeu? Sim. Então, cara, você vê gente no Brasil que tem básico de escolaridade aqui que vai para fora do país e falam inglês, Sim. né? São Porque tem que expostos fazer. porque tem que fazer. Então ativa o modo de defesa e é o que você falou, 50%. Ou você corre, você fica. Quem fica, aprende. Quem corre, uma escolha, uma renúncia, né? Exatamente, Não é exatamente. verdade? E aqui um baita exemplo de quem não correu, que foi lá e É. enfrentou. Eu acho sensacional isso e eu tenho plena convicção que hoje, seja o espanhol, seja o inglês ou o alemão, para você, eles são ferramentas poderosíssimas de trabalho, Sim, né? sem dúvida. Sem dúvida. E hoje você também atua, a tua posição hoje também está dentro do escopo da posição, as plantas aqui no Brasil, é isso? A minha posição hoje é global, né? Então eu tenho 37, 39 plantas globalmente. E Uhum. aí, desde a Ásia, Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Então, E o mandarim tá dentro desse jogo também, o não? mandarim, isso é interessante, não. Eu cheguei eu morei 3 anos num país francofônico, que é Sim. Luxemburgo. Aham. Eu não sei contar até 10 em francês. Mas assim, isso é uma opção. Sim. Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Isso foi uma escolha que eu fiz, porque eu já falava o alemão suficientemente. Eu não falo fluente alemão, mas eu falo um alemão suficiente para me Uhum. comunicar. O espanhol O que a gente chama de fluência funcional, né? é. Sim. O espanhol eu falo razoavelmente bem, tive bastante exposição com a Espanha.
E o inglês. E eu falei, eu não vou tentar aprender outro idioma, porque eu vou fazer uma frase toda bagunçada. E aí, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, depois de 2 semanas, o cara disse que eu não sei, que eu não estava sabendo A curva de menos. aprendizado vai ser muito E parecida, aí eu né? decidi aprender de maneira learn by doing, sabe? Vamos aprender isso aqui do jeito que dá. Falo meia dúzia de expressões em francês. De novo, naquele contexto de não ter vergonha. A minha mulher morre de vergonha, mas quando eu tento falar alguma coisa. Mas eu dei sorte que eu morei num país francofônico, que é Luxemburgo, mas que 50% da população, 45% da população, 55% da população é expatriado. Então Ah, todo tá. mundo fala inglês. Com certeza. Então a gente não precisou. Por que eu aprendi alemão? Porque eu precisei aprender alemão. Eu morava na Sim. Alemanha, numa cidade que eu não conseguia comprar pão. Que se eu precisasse ir ao médico, eu não conseguia, às vezes, me comunicar. Né? Porque aquela história que todo mundo fala inglês. Até a página 5, né? Exatamente. Você foi generoso, eu diria até a página 2. Porque sim, nos grandes centros, Berlim, Munique, Luxemburgo já é um pouco diferente. É um país menor, tem uma cultura diferente, mas a Alemanha com 86 milhões, eu morava numa cidadezinha que, cara, não falava. Então, eu tive que aprender e eu quis aprender. Claro. Em Luxemburgo, um país francofônico, apesar das crianças saírem da escola falando 4 idiomas, Sensacional né? isso, né? As crianças saem falando francês, as crianças saem falando português, as crianças saem falando português não, luxemburguês, alemão e francês. Então, em inglês. Então, assim, 4 idiomas, você termina o seu último ano colegial com 4 idiomas. Eu não precisei aprender. E não quis aprender, porque eu não quis. E ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa italiana. Olha que bagunça. Então, assim, eu ficava sempre no dilema: eu aprendo francês ou aprendo italiano? Aprendo francês ou aprendo italiano? Foi 1 ano. Aprendo francês ou aprendo italiano? Foram 2 anos. Aí passaram 3 anos e eu não aprendi nenhum dos dois. Falo algumas expressões em francês, falo algumas expressões em italiano, não falo nenhum dos dois idiomas. Mas eu me comunico bem em inglês. Aliás, tem até uma história interessante. Tem um amigo meu do Canadá que trabalha na Ferreira, canadense, cuja mulher é professora de inglês no Olha só. Canadá. E ele trabalha na Ferreira há 10, 12 anos. E a mulher dele fala que o inglês dele piorou depois que ele começou a trabalhar, quando ele começou a trabalhar na Ferreira. Porque ele se adapta, e é muito legal isso, ele se adapta para falar com a gente. Sim. Né? Porque você vê uma empresa italiana, em que isso também é um fato muito interessante. A Ferreira, até algum tempo atrás, até, sei lá, 10 anos atrás, as pessoas, nem todo mundo falava inglês, porque não era uma empresa como é hoje, né? E hoje todo mundo fala inglês na Ferreira. Sim. Todo mundo. Então, assim, e o Scott, a esposa dele, brinca com ele. Porque ele adapta. Que é legal, ele adapta o idioma dele ao público que ele está trabalhando. Se ele resolver falar o inglês canadense, que é mais fácil ainda assim, eu entendo metade. Sim, Né? e é muito comum, é natural esse tipo de coisa, porque, por exemplo, Brasil é um país continental. O português que é falado aqui em São Paulo não é o mesmo que é falado no Nordeste ou que é falado lá em Florianópolis, por exemplo. Então, quando a gente está lá de férias e vai passar 1, 2 semanas, você volta com um sotaquezinho. Não é diferente. Se a pessoa está exposta lá no ambiente corporativo a um sotaque diferente, ela acaba... Tem um... Putz, agora eu não vou lembrar a pessoa que estudou isso, acho que é René Girardi, que fala sobre mimetização, que as pessoas elas vão tomar... o ambiente vai moldando a pessoa. Né? Isso vale para a cultura empresarial e tal, e o sotaque não é diferente. E o idioma não é diferente. Tem expressões que eu uso hoje, o tal do gonna. Né? A gente falou sobre isso. Que eu nunca tinha usado na vida. Eu fui aprender a usar... Provavelmente quando você foi exposto a isso na vida real. Não foi nem na Alemanha. Foi quando eu fui para Luxemburgo. Sim. Ou seja, depois de 3 anos, 3 anos e meio, que eu mudei para um novo país, que eu comecei a ter mais exposição com
com pessoas que trabalhavam nos Estados Unidos, com americanos, com britânicos e tal, Uhum. que eu comecei e incorporei. Hoje eu uso direto essa expressão. Só não pode escrever, senão seu filho te corrige, né? Exato, foi o que ele fez. Uma vez eu estava escrevendo você sabe, eu te contei essa Você me história, né? contou. Eu estava escrevendo um e-mail, uma mensagem para alguém, não, eu estava escrevendo uma mensagem de WhatsApp por um grupo de amiguinhos dele, de mães, de amigos, de pais, de amigos e tal, e eu estava escrevendo e eu botei o Gona. Daí ele falou, pai, isso. E ele tem 12 anos, tá, gente? Então, assim, ele falou, pai, você não pode escrever isso. É indelicado. Pode falar, mas não pode Eu escrever. falei, tá bom, filho, fala pro pai o que eu tenho que escrever então. E aí ele falou e eu escrevi. Então, assim, Por quê? Porque eu aprendi usando e talvez usasse de maneira, né? Sim, com Assim, certeza. se eu tivesse escrito isso na mensagem, a pessoa também entenderia, Sem dúvida. né? A pessoa também entenderia, mas aí você vai aprendendo no by doing aí, né? Usando, né? E é a funcionalidade do idioma, né? O que é adequado naquele contexto, o É, que não é adequado e tudo mais. E eu acho que é interessante também a forma de tentativa e erro, né? é. Assim, a gente vai, é o que você falou, learn by doing. Você vai tentando e vai fazendo, putz, isso aqui não é legal, vou usar outra e tudo mais. Cara, eu acho que essa tua experiência que você trouxe aqui conecta demais com o nosso, para quem tá ouvindo a gente, porque é muito comum no Brasil a gente essa síndrome do vira-lata, aí eu vou adotar esse negócio porque eu achei sensacional. E é isso, eu falei num outro episódio aqui assim, se tem um brasileiro numa sala de reunião com 5 pessoas e todos eles são gringos, essa pessoa vai ter menos resistência a se expor do que se ela tiver numa sala de reunião aqui na Faria Lima com 5 brasileiros falando em inglês tá sendo transmitida a reunião alguma coisa, ela vai ter mais resistência nesse contexto porque tem outras 4 pessoas julgando o que ela está falando ali. E é muito comum eu já ouvi isso de alunos nossos, assim, do tipo, putz, não acredito que o fulano está nessa posição falando esse nível de inglês. Sabe? Então a gente se julga muito e com isso acaba meio que travando algumas oportunidades que são aquelas que destravam, né? Que são aquelas que fazem a gente evoluir, como você falou ali, né? O modo de defesa do nosso cérebro, aquilo que vai fazer a gente evoluir de fato. Cara, eu acho que empatia é uma palavra importante aqui nesse contexto, principalmente quando você está nesse contexto multicultural. Se o lado de lá estiver disposto a te ouvir, facilita muito. Facilita demais. Né? Acho que isso fica a dica para quem está do lado de cá, quando a gente recebe um estrangeiro que quer falar português, né? Eu acho que essa empatia, você deixa a pessoa mais tranquila, você abre portas, você vai saber que o cara vai, de novo, usando a brincadeira do verbo, que o cara vai esquecer de falar um verbo brasileiro, mas você entendeu e você responde para ele, de repente, com aquele verbo, Sim, né? Que e é ele muito aprende. comum, assim, a gente usar frases sei lá, a frase tá a gente vai fazer tal coisa semana que vem, mas eu não uso o contexto de futuro, eu só uso o verbo no presente e tudo bem. Mas se eu falar, tipo, semana que vem, a pessoa já entendeu o que é futuro, então tá tudo bem, sabe? O mais importante é construir esse nível de exposição do que tá preocupado ali em falar certinho na primeira vez. E de novo, né, essa empatia, assim, o ambiente molda, né? Você acabou de falar isso, o ambiente acaba moldando. Então, se você está num ambiente que as pessoas estão dispostas a te ouvir, mesmo com seus erros gramaticais, mesmo com seus erros de pronúncia, mesmo você vai ganhando confiança. Se você entra numa reunião em que o nível de empatia é zero e você fala uma coisa, o cara te corrige, você fala uma segunda coisa, a pessoa te corrige, isso vai naturalmente te bloquear e acho que isso não é muito, enfim. Não é nem muito profissional isso também, né? Acho que tá todo mundo aqui para aprender, né? Enfim, tá Sim. todo mundo, sabe? Cara, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez aprendendo inglês. Do you. Chega lá, o cara fala you. Você fala, hã? Cadê o do? Cadê? Cadê o Não aprendi, auxiliar? Cadê o verbo aprendi assim. auxiliar? É isso, né? Verbo auxiliar, Cadê o verbo auxiliar aí da coisa? Não, o cara falou.
você entendeu, entendeu? É E isso se é um mesmo. cara chato, ele fala pra você, não, do you. Aí você já bloqueia e não fala mais, né? Então, Exatamente. abre o coração que dá certo. Exato. Cara, eu acho que muita gente que escuta a gente aqui já faz muito, é muito parte do nosso perfil, assim, 99% das pessoas que a gente atende aqui para cursos de inglês ou espanhol já passaram por algum nível de experiência com cursos, ou já teve algum tipo de frustração, ou encontra algum problema relacionado, não necessariamente problema, mas alguma questão relacionada a desenvolver a confiança e a segurança para se expor numa reunião. Sabe aquela história assim, putz, eu já estudei muito inglês na vida, mas agora a minha carreira depende disso? Cara, a gente ouve isso quase todo dia. Então, parte do que a gente queria trazer também são histórias de construção de confiança. E eu acho que você representou muito bem nesse contexto aqui. E para a gente partir para o nosso encerramento aqui, Carlão, se você puder deixar uma dica barra provocação para alguém que está tentando virar essa chave, tentando desenvolver essa confiança que hoje você percebe que se já desenvolveu. Qual a mensagem que você daria para essa pessoa? Eu acho que é. Bom, primeiro, obrigado, né? Obrigado Imagina. pela oportunidade, por falar isso. Eu costumo dizer que eu tenho. Esses 6 anos me trouxeram alguma experiência. Um dia, se Deus quiser, se eu tiver tempo, eu vou lançar um livro que chama. Já tem até nome. Não, não é. Pré-lançamento aqui no Não, podcast. não é nada. Só tá ainda no campo de ideia. No campo de ideias. Então, o nome do livro vai ser Zicas de um Expatriado, não Sens- Dicas de um Expatriado. Sensacional esse nome. Mas eu preciso sentar um dia e coletar todas as zicas, perrengues De que todos, né? nós já passamos, que as pessoas que eu conheço ao longo do mundo já passaram, mas se Deus quiser um dia já plantei uma árvore, já tenho um filho, agora Só falta o livro. só falta o livro. Oh, Então vamos ver se isso sai aí nos próxima década. sensacional. É, eu acho que é isso. Eu acho que é. E por que eu trouxe essa história dos zicas de expatriado? É para se expor. Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém cresce na vida profissional, no idioma, se não se expuser, né? Mete a cara, busca meios. Tem gente que é visual para aprender, tem gente que é auditivo, tem gente que gosta de ler. Eu conheci um rapaz, só para a gente terminar, assim, eu conheci um rapaz na Alemanha que aprendeu a falar português na pandemia, Olha. porque ele foi desempregado por conta da pandemia. Era um garçom. Ele começou a falar português com a gente no restaurante. E ele falou: eu aprendi português na pandemia, porque eu fiquei desempregado. E eu sempre gostei muito da sonoridade do idioma Do português. português. E Isso é eu muito comecei a comum, né? Muitas estudar, pessoas falam isso. no YouTube e ele conversava comigo, todos os pedidos e tudo isso que ele me falou foi em Uhum. português. Então eu acho que é um pouco de decidir o que você quer, decidir para onde você quer ir Uhum. e meter a cara, assim, sem vergonha. Você vai passar por alguns constrangimentos de palavras com falsos cognatos, o que é normal. Uhum. É, é, mas Tem é que correr isso. risco, né? Mas é isso, exato. Desde que não seja ilegal, Sim, e dependendo do país, imoral, você só procura saber isso. com É certeza. fazer, é tentar. É tentar, é colocar a cara, expor. Porque na real a gente é muito raro a gente se sentir pronto na primeira vez, né? Eu acho que a gente nunca estará, né? Exato. Menos ainda na primeira vez. Eu acho que a gente nunca estará pronto, porque, de novo, né? Se você pega um chefe seu que tem um inglês melhor que o seu, naturalmente você, por mais que você tenha uma certa fluência, você se sente inibido porque o cara tem um inglês fluente, Uhum. né? Então, assim, vai tentando, vai falando, vai aprendendo e é, é, quando você estiver do lado de cá, né? Que alguém estiver falando com você, porque a partir do momento que você começa a atingir um nível, você também vai conviver com pessoas que têm níveis inferiores ao seu. Você Uhum. vai começar a perceber erros
que as pessoas cometem, que você já cometeu e hoje você aprendeu. Então, assim, um pouco de empatia para repetir de maneira certa. Não corrigir, mas repita de maneira certa. Enfim. O nosso ex-chefe lá na BASF, eu aprendi um negócio com ele que ele falava assim: quem tá caminhando na frente tem a função de ser a lanterna de quem tá vindo atrás. É isso. Iluminar o caminho e falar assim, isso, opa, é por aqui. É isso. E essa frase fica comigo até hoje, é sensacional. Eu acho que é isso. Se você estiver do lado de lá, esforce-se no sentido de se expor. Se você estiver do lado de cá, seja empático no sentido de ajudar aquele que está no lugar que você já esteve, né? Então acho que é um pouco nessa linha. Muito bom. Carlão, vou deixar aqui uma palavra final aqui para o pessoal. Se essa conversa fez sentido para você, ela já conecta com bastante gente da nossa audiência aqui, mas eu quero deixar também aqui no link da descrição do vídeo, em algum lugar vai ter esse negócio, um e-book que é Confiança Não Se Traduz, Ela Se Constrói. Então, se você quiser ter acesso a esse e-book de forma totalmente gratuita, vai ter em algum canto desse vídeo aqui na descrição, vai ter o link que você vai lá e baixa o e-book. Eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Carlão, que papo, cara. Muito obrigado. Uma honra receber você. Obrigado. Bom te ver. Bom te ver. Ter contato com você de novo. Enfim, boa sorte no seu novo projeto. Obrigado pela honra da tua participação. Imagina. Tenho certeza que... Legal ter participado disso. Desde o começo, quando você foi para o Canadá. Pois é, né? cara. Com outros intuitos e a coisa mudou. Com objetivos e o negócio virou o que virou. Que bom. E tá virando até hoje. Fico feliz. Felizmente. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Vodcast. Então, segue a gente aqui, acompanhe os próximos, que só tem coisa boa aqui. Valeu, até mais.